reparando a vossa vocação, ou reparando na vossa vocação. Meus irmãos, é isso que nesta manhã eu quero ficar até sem óculos aqui. Eu estou vendo vocês um pouco assim meio, mas dá para enxergar bem direitinho. Eu quero olhar nos teus olhos para falar sobre vocação, meus irmãos, porque é uma associação que não dá para a gente, meditar, não dá para a gente pensar em vocação sem dons. Há um paralelo entre vocação e dons espirituais. E por que nós temos que reparar na nossa vocação? Por que você tem que reparar na sua vocação? É sobre isso que nós vamos meditar aqui nessa manhã. Meu irmão, minha irmã, então o que é reparar, senão colocar em bom estado o que se havia estragado, restaurar, consertar, recobrar, restabelecer? Então já vamos começar a entender. Eu gosto de trazer a tradução literária da palavra para que a gente possa ter uma visão melhor daquilo que o Espírito Santo quer revelar ao nosso coração. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, restaurar é consertar aquilo que se havia estragado, é trazer de volta, é restaurar, é consertar, é ajustar, é não deixar aquilo em desuso, meu irmão, minha irmã, porque quando nós consertamos algo, nós consertamos para uso, para utilização, não é assim? Como que é na tua casa, na minha casa também? Quando você tem um eletrodoméstico que você não usa mais, que você já deixou ele parado, que você já o substituiu, você conserta esse aparelho? Você empenha dinheiro, esforço para consertar aquilo que você não vai usar? Ninguém faz isso, porque dinheiro não dá em árvore, não é? Quando nós consertamos algo, é para que aquele algo nos venha a ser útil. Olha que forte, meu irmão, minha irmã. Quando há um conserto, é para que aquilo seja útil, tenha utilidade, tenha serventia. Então, consertar, restaurar, reparar, meu irmão, minha irmã, é exatamente dar condições de que alguém seja útil para o teu Senhor. E é preciso reparar, meu irmão, minha irmã. É preciso consertar, meu irmão, minha irmã. E quando eu digo de vocação, eu estou dizendo de uma palavra que somente Deus, Ele pode vocacionar. Somente Deus, Ele pode trazer, Ele pode chamar. É como Paulo diz a Timóteo: aquele que é chamado, aquele que foi arregimentado, aquele que foi chamado, não deve se envolver em coisas dessa vida, porque a sua vontade, o teu desejo, a tua dívida é satisfazer aquele que o chamou, que o arregimentou, que o consertou, que o reparou e que o vocacionou. Glória a Deus. A gente vai quebrar alguns tabus aqui nessa manhã. Eu vou falar de alguns tabus que precisam ser quebrados na igreja. E é muito forte, ok? Novamente foi dito aqui, como testemunho da Laís no momento do louvor. A vocação, meu irmão, minha irmã, ela vai muito além do que muitos crentes evangélicos imaginam. Eu não vou antecipar aqui não, mas vamos continuar então. Vocacionar vem do latim vocare, que significa convocar, chamar, escolher. Olha só, meu irmão, minha irmã, vocação significa chamar, escolher, significa convocar. Vocação é, portanto, um chamado de Deus a uma determinada pessoa. Quando se alcança a dádiva de ouvir a Deus, dizemos sim à oportunidade de dedicar nossos próprios dons a um bem maior. Olha que forte. É o que eu estava falando de Jeremias, do chamado de Jeremias, onde ele foi vocacionado, ele foi chamado. Primeiro ele foi, olha só que forte, primeiro ele foi reparado. Amém? Não faz parte aqui, não estava pensando em falar dessa passagem, mas ouça isso aqui, meu irmão, minha irmã. A gente precisa entender, porque as pessoas elas fazem uma confusão gigantesca acerca do chamado de Deus, e muito por conta de muitas igrejas tradicionais e grandes que, associam o chamado a cargo em igreja. Não é isso não, meu irmão, minha irmã. Olha que forte aqui, na verdade, é o chamamento de Isaías. Vocês sabem que eu sempre confundo Isaías com Jeremias.
Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada. Reparação, atenção, a tua iniquidade foi tirada. Primeiro há uma reparação. Por isso que não dá para olhar chamamento sem reparação, e não dá para olhar o chamamento sem dons. Meu irmão, minha irmã, utilidade é o que a gente estava falando agora há pouco. Se você tem algo que te é útil, você cuida daquilo. Você é útil para Deus e Deus cuida de você. E olha aqui o que continua dizendo: com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Diga reparação. Por isso, meu irmão, minha irmã, que reparar na minha vocação é algo pessoal, particular. E é isso que eu quero trazer nesta manhã. Nós temos que entender, primeiramente, a necessidade de reparação. Temos que entender que nós, assim como Isaías, nós temos um chamamento. E nós temos que entender que o nosso chamamento nos proporciona dons de Deus. Todos, inegavelmente todos têm dom diante de Deus. Glória. Até a pessoa mais tímida, mais acanhada, ela tem dom, porque Deus ele dá à medida que a igreja, que o reino tem necessidade, meu irmão, minha irmã. Tá bom o som? Tá bom? Tá bom? Glória a Deus. Então aí ele termina dizendo: depois disso ouvi a voz do Senhor. Então depois da reparação, veja que o profeta diz que ele conseguiu ouvir a voz de Deus. Quando Deus te repara, é para que você ouça a voz dele. Quando Deus te chama e te entrega dons, é para que você ouça a voz dele, amém? Então ele diz: depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Olha só, é o que Deus está perguntando nessa manhã. A quem enviarei? Você que ouve e assiste esse vídeo, Deus está te perguntando: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Meu irmão, Deus não faz aquilo que Ele nos outorgou. Deus ele não faz aquilo que Ele nos deu responsabilidade de fazer. A Bíblia vai dizer que os anjos, eles almejam fazer aquilo que nós deveríamos fazer e não fazemos, porque nós temos um chamamento, meu irmão. E quantos estão deixando Deus de lado? Quantos estão pegando os teus dons? Quantos estão pegando os teus talentos? Quantos estão pegando o seu chamamento e estão desprezando? Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Quem entende, quem repara, quem entende o seu chamamento, os seus dons, responde isso aqui. Olha o que Isaías disse: disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, do 6 ao 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Prontamente o profeta diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Disposição, meu irmão, minha irmã. Disposição para cumprir o chamado de Deus, amém? E voltando aqui ao nosso estudo desta manhã, então nós entendemos que vocação, do latim vocare, vem do termo, significa convocar, chamar, escolher. Nós entendemos que também reparar é colocar em bom estado aquilo que se havia perdido. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero fazer um paralelo rapidamente aqui entre o chamamento dos discípulos e um exemplo que nós temos na Bíblia de um jovem rico. Isso está lá em Lucas 18:18. Eu não vou ler essa referência, mas a Bíblia vai dizer que Jesus, atenção, Jesus ao iniciar o seu ministério terreno, ele chamou, ele convocou, ele vocacionou, mas ele também reparou os seus discípulos. Jesus ele trabalhou nos seus discípulos, ele deu condições dos seus discípulos o servirem, e então ele os chama e os dá uma tarefa, uma missão de levar o reino de Deus.
perceba, meu irmão e minha irmã, que quando Jesus ia passando e chamando, os discípulos prontamente seguiam a Jesus. Teve um ou outro, salvo engano, Filipe, que até desconfiou, mas depois de ter um teste a teste com Cristo, depois de, já pensou, ficar cara a cara com Jesus, ele não resistiu. Ele falou: Senhor, és tu mesmo, o Filho de Deus. Ele entendeu, ele foi reparado, ao ser reparado, ele teve sensibilidade de entender o chamamento de Deus, meu irmão. Por que muitos não conseguem ter sensibilidade diante de Deus? Porque precisa de reparação, precisa de conserto, precisa apertar uns parafusinhos que estão meio soltos, não é? Precisa ajustar aquilo que está fora de esquadro. E a Bíblia vai dizer que os discípulos prontamente seguiram a Jesus, ao passo que o jovem rico, lá em Lucas 18, 23, a Bíblia vai dizer que Jesus passando, viu um jovem ali, e esse jovem já começa o chamando de bom mestre, o que farei para herdar o reino de Deus? Jesus já dá alguma para ele ficar esperto. Bom, tu me chamas bom é Deus, amém? E aí esse jovem vai dizer: poxa, eu tenho reparado, eu tenho anotado, eu tenho observado desde a minha juventude os mandamentos, eu tenho feito tudo conforme os mandamentos que a Torá me diz, a lei me diz. Aí Jesus fala: olha, mas te falta uma coisa, quer ser perfeito? Quer entrar no meu chamamento? Quer ser reparado? Olha só, atenção, esse foi o momento em que Jesus repararia o jovem rico. Aí Jesus vai dizer para esse jovem: vai, vende tudo que você tem, distribui aos pobres, depois você vem e me segue. Qual que era o defeito desse jovem rico? Apego às coisas materiais. Está vendo como Jesus separa, Jesus chama e Jesus entrega dons? E a Bíblia vai dizer que esse jovem ficou triste. Ele ficou triste porque aquilo que Jesus pediu é aquilo que estava no coração dele. E onde está o seu tesouro, aí está o teu coração. Aleluia. Isaías imediatamente deixou tudo. Meu irmão, me ocorre agora o chamamento também de Eliseu. A Bíblia vai dizer que Elias, quando estava passando por Eliseu estava cuidando dos bois do pai dele, do rebanho de pai. E aí Elias faz e diga: vem, é tu mesmo, você vai ser o meu discípulo, você vai ser o meu discípulo. E aí, ali Eliseu: Senhor, mas esses bois aqui, ele imediatamente já entende o chamamento, já faz ali um holocausto, já faz uma oferta a Deus, deixa tudo e diz: Pai, fui, porque eu fui reparado, eu fui chamado e estou sendo convocado para servir ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, minha irmã, aquele que duvida não consegue entender o seu chamamento. Aquele que fica entre vai e não vai, aquele que fica entre chove e não molha, entre barro e tijolo, não consegue entender o chamamento de Deus. E se eu não consigo entender o chamamento, eu não consigo ser reparado e eu não vou conseguir receber dons de Deus. Entenderam? A diferença entre aquele que diz como profeta: eis-me aqui, envia-me a mim, e aquele que diz: assim não, Senhor meu irmão, assim não. Poxa, o Senhor está me pedindo para vender tudo. Mas isso aqui é meu porto seguro. Irmão, irmã, Deus muitas das vezes vai te chamar e vai te pedir para deixar o teu porto seguro. Atenção, vai pedir para você deixar aquilo que você se sente seguro e confiar nele. Pastor, o que é? Eu não sei, mas Deus sabe, e você sabe. Aquilo que você está pegado, deixa Deus reparar, deixa Deus trabalhar, deixa Deus curar. Ouça o chamar de Deus e você vai ver a recompensa que o Senhor te dará. Os discípulos chegando ao Senhor, em outra ocasião, eu vou deixar a referência, segura aí, meu irmão, minha irmã. Os discípulos chegando ao Senhor e dizem: Senhor, a gente deixou tudo. Aí eles foram querer prestar conta, né? Olha, lembra quando o Senhor passou lá no mar da Galileia? A gente estava
Ixi, está com mau contato aqui, segura aí. Aí os discípulos vão dizer: lembra quando o Senhor passou lá no mar da Galileia? A gente estava lá com o barco, pescando com as nossas redes. O Senhor chamou a gente deixou tudo. Aí ele chegou em Jesus e disse: e nós que deixamos tudo, o que nós vamos receber? Jesus disse: olha, vocês que deixaram família, pai, mãe, vocês que deixaram tudo para trás, ou seja, vocês que desapegaram, o que não fez o jovem rico, vocês que entenderam o meu chamamento, vocês que foram reparados por mim, receberão o cêntuplo ainda nesta vida e no porvir a vida eterna. Glória a Deus. Eis, quando você desapega, Deus te recompensa em vida e principalmente na eternidade. Amém. Lembra que eu li aqui, ó? Eu deixo, eu busco a dádiva, os dons de Deus, me dedico para um bem maior. Que bem que é esse? O reino de Deus. Aleluia. Vou quebrar aqui então um tabu. Ouça essa reflexão que o Espírito Santo me entregou. Muitos erroneamente associam vocação, vocare, chamado a cargos na igreja. Isso está errado, meu irmão, minha irmã. Muitos associam vocação, muitos associam chamamento a cargos na igreja, e isso está completamente fora de contexto. Chamamento vai muito além do que você ter um cargo na igreja. Claro que eu vou dizer sobre dons que Deus entrega, dons de louvor, dons de palavra, dons de cura, mas meu irmão, minha irmã, o título, o cargo é instituído pelo homem. Deus, ele não se limita a cargos definidos pela mão do homem. Deus, ele entrega dom, Deus, ele chama aquele a quem ele quer chamar. Deus não pede permissão para ninguém. Achou ruim? Vai falar com Deus, vai reclamar com Deus, porque é Ele que chama, porque a obra é dele. Então muitos associam chamamento a cargo na igreja, mas olha o que Jesus disse aqui. Esse versículo tem me seguido já uns 3 domingos. Ouça aqui essa referência de João 15, 16, 17, onde diz: não fostes vós que escolhesseis a mim. Atenção, o meu chamamento, a minha vocação não partiu de vocês. Olha o que Jesus está dizendo para os discípulos e nos diz hoje. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, ou seja, vos vocacionei, para que vades e deis fruto. Irmão, irmã, não foi você que escolheu Deus, foi Deus que te escolheu. Ele te escolheu para te reparar, para te vocacionar e para te entregar dons e talentos. Você consegue entender a grandeza, a grandiosidade disso? De saber que se você está aqui hoje, é porque Deus te escolheu. E Ele disse: eu vos designei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Glória a Deus. Olha que privilégio. Você que é vocacionado, você que é chamado por Deus, você tem o privilégio de pedir e Deus te conceder. O que você pode pedir a Deus de mais precioso para que a sua vocação seja bem sucedida? O Espírito Santo de Deus. Ele disse: se vós que sois maus sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Se você pede o Espírito Santo, Ele te dá o Espírito Santo, porque você está sendo vocacionado. Deus não ia te escolher e te deixar sozinho na caminhada, seria injusto. Deus não ia te regimentar para te deixar sozinho, seria injusto. Se você tem chamado, se você é um escolhido, uma escolhida, Deus está contigo, meu irmão, minha irmã. Deus te repara, Deus te transforma, Deus te aviva.
Aleluia. Já vou à referência. Pega mais essa aí. A vocação é consolidada através dos dons em operação, aos quais o Espírito Santo de Deus entregou a cada um de nós. E isso é entre Deus e aquele que recebe. Olha que forte isso daqui. Então a nossa vocação ela é consolidada. Depois que Deus nos separa e assim nos vocaciona, isso é consolidado através de dons. Volto a falar sobre utilidade, meu irmão, minha irmã. Deus te chamou para que você seja uma pessoa útil ao reino de Deus. Mas útil onde, pastor? Onde Deus te colocou. Pastor, não sei onde Deus me colocou. Pergunta para Ele. Pastor, não sei qual é o meu talento, quais os meus dons. Pergunta para Deus. E Deus vai te esclarecer. Mas fato que todos nós temos um dom diante de Deus. Ou mais. Ou vocação sem dom nunca terá efetividade prática para o reino de Deus. Se fui chamado para executar algo para Deus. Olha que forte isso. Vocação sem dom, que utilidade tem? Eu ser uma pessoa chamada, mas não ter um dom. Que serventia tem você comprar um carro que não anda? É ou não é? Melhor exemplo que isso eu acho que não tem. Que serventia tem um carro sem pneu, sem roda? Você não vai a lugar nenhum. Meu irmão, minha irmã, que serventia tem o seu chamamento se você não tiver dons, não tiver utilidade para Deus? Ninguém é desprezível diante de Deus. Ninguém. O seu dom pode ser o menor dos menores, mas você tem algo para contribuir com o reino de Deus. Pode ter certeza daquilo que eu estou falando. Repito a vocês: não associe chamamento, dom a cargos na igreja, porque quem faz isso se decepciona. Porque acha que deveria estar em algum lugar. E eu não tenho que achar onde eu tenho que estar. Eu tenho que aceitar onde Deus me colocou. E se Deus quiser me colocar em outro lugar, Ele vai colocar. Porque Ele disse: agindo eu, quem impedirá? Deus vai te colocar no lugar que Ele te chamou para você estar, meu irmão, minha irmã. Mas é tempo de reparação. Porque dom, chamamento sem dom, é um carro sem pneu, sem roda. Não serve para nada. Vamos à primeira referência então, de 1 Coríntios 12, 1 ao 11. O que diz a palavra de Deus. Depois nós vamos também em 1 Coríntios 1. Primeiro vamos no 11. É 11? 12? 1. Isso. Diz assim a palavra do Eterno: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Irmão, olha para mim, minha irmã. Olha como começa essa carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Deixa eu falar sobre essa palavra, porque muitos se ofendem com essa palavra. Ser chamado de ignorante é bom? Mas o que é o ignorante? É aquele que não tem o conhecimento. É que hoje é uma palavra mais agressiva, né? Ela soa muito agressiva. Mas quem é o ignorante? Aquele que ignora, aquele que deixa de observar algo pela falta do conhecimento. É o que Paulo começa a dizer aqui no capítulo 12, versículo 1. Acerca dos dons, não sejam pessoas ignorantes. Ele continua dizendo no 2: sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus, ou seja, não amaldiçoa aquilo que vem de Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo.
Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o. E também há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o. Meu irmão, para um minutinho aí, por favor, no 4 e 5. No 4, 5 e 6. Olha o que a Bíblia vai dizer: que há diversidades no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Serviço, o que nos arremete a serviço, meu irmão, minha irmã? Trabalho, movimentação. A igreja de Jesus é uma igreja que serve, por isso nós somos chamados servos do Senhor Jesus. E eu digo até mais além, no qual a gente até na quarta-feira comentou sobre: quando eu sou um bom servo, eu vou além de ser um servo, eu passo a ser um amigo de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Então há muitos serviços na igreja, mas o Senhor é o mesmo. Ele também diz que também há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Aí no 4 ele vai dizer que os dons também são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Meu irmão, minha irmã, existem vários dons. Quando há um chamamento e uma reparação, existem vários dons, mas é somente um Senhor que entrega esses dons. Qual é o teu dom diante de Deus? Qual que é o teu serviço diante de Deus? Porque muitos que deixaram os dons e os serviços de lado, hoje estão do lado avesso da vida. Estão vivendo uma bancarrota espiritual, como o testemunho novamente disse, do rapaz que estava desiludido com Deus, com a igreja, com as pessoas, porque não se atentou ao seu dom, ao seu chamamento, aquilo que Deus fez em favor da vida dela. Ah, meu irmão, minha irmã, eu tenho que ser muito grato pela reparação que Deus fez na minha vida, honrar o meu chamamento e desenvolver os meus dons. Aí que nós vamos começar a estreitar um pouquinho. Eu já vou continuar a leitura, mas ouça só mais isso daqui. O dom, ele é dado na proporção em que a igreja tem necessidade. Entenda que Deus, ele entrega os dons, como a gente acabou de ler. Os dons são diversos, mas o Senhor é o mesmo. Os serviços são diversos, mas o Senhor é o mesmo. Só que pensa uma coisa, meu irmão, minha irmã. Quando a gente lê a parábola dos talentos, o que a gente lê? Que um recebeu um recebeu 5, um recebeu 10. Os que receberam 10 e 5, eles saíram imediatamente a multiplicar. O que recebeu um, o que ele fez? A Bíblia diz que ele enterrou. Significa dizer que o dom que Deus te deu, o talento que Deus te entregou, você deve cuidar e você também deve multiplicar. Glória a Deus. Ah, tá bom aqui. Esse talentozinho aqui tá bom. Não, meu irmão, minha irmã. Multiplique o teu talento. Busque os teus dons diante de Deus. Desenvolva. O dom, o talento é como a nossa massa cefálica. Precisa de desenvolvimento. Precisa de expansão, não em tamanho, mas em conhecimento também. Chega uma hora que para, né? Como atinge ela. Mas em conhecimento, meu irmão, em habilidade, o dom é a mesma coisa. Tem que crescer, tem que desenvolver, porque os dons são diversos. Procura com calma, procura com diligência qual é o teu dom, qual é o teu talento diante de Deus. E não deixa ninguém roubar isso de você. E não enterre isso também, mas multiplique. Aí no 6 ele vai dizer: e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, ou seja, individualmente, visando a um fim proveitoso. Olha, eu tenho que parar aqui. Está vendo, meu irmão? Minha irmã? Deus não entrega nada a ninguém que não tenha proveito. Se você foi reparado, se você foi chamado, Deus te entregou um dom para que esse
Atualmente, esse que é o problema. A igreja de hoje, a igreja cristã, ela é uma igreja egoísta. Desculpa o termo, mas uma igreja mesquinha. Que as pessoas só buscam o proveito próprio. Só olham para o proveito próprio. Mas esse proveito que a Bíblia está dizendo é o proveito coletivo e o proveito do reino de Deus. Porque tem gente que só pensa em investir em si. Está errado investir em si mesmo? Claro que não. É bom ter conhecimento, mas eu tenho que investir também naquilo que é para o reino de Deus. Porque Deus ele vai entregar a cada um segundo um fim proveitoso. Deus não vai fazer o carro sem roda. O carro que Deus, a pessoa que Deus chama, ela é completa. Uns tem turbo, é ou não é? Uns são meio turbinados, meio elétrico, outros são mais tranquilos, mas tem o chamado de Deus, tem o talento de Deus. Isso, meu irmão, é respeitável. A Bíblia diz que uns têm fé para comer carne e outros têm fé para comer, mas ambos têm fé. Uns têm uma fé estrondosa, outros já têm uma fé mais tímida, mas tem fé. É isso, meu irmão e minha irmã, que é importante para o reino. Que cada um tenha o seu talento e desenvolva. Aleluia. E aí a Bíblia vai dizer no 8: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento. Está vendo? Conhecimento se adquire buscando, lendo, se dedicando. Sabedoria é algo divino, é algo que você tem um dom ali, sabe, a Bíblia fala muito sobre isso em Provérbios, a sabedoria, que nós devemos estimar a sabedoria mais do que o ouro e a prata. A pessoa sábia é aquela pessoa que tem diligência na tomada de atitudes. Meu irmão, e eu vou dizer uma coisa para vocês: vai chegando um certo momento na nossa caminhada com Deus que a gente vai crescendo em sabedoria, porque a gente dá tanto dos burros na água, é ou não é? A gente dá tanto tropicão em pedra, que vai chegando um momento que você vai se tornando uma pessoa mais sábia, mais prudente, ao passo que o conhecimento eu adquiro buscando. Eu quero ter conhecimento igual, pastor, eu gostaria muito de ter conhecimento na Bíblia, falar esses versículos como o senhor fala. Isso porque eu tenho pouco, eu entendo que eu posso ter muito mais buscando. Mas como eu tenho conhecimento se eu não estiver lendo? Como eu tenho conhecimento se eu não estiver buscando? Vou voltar no exemplo do carro. Como eu vou dirigir um carro se eu não souber o que é passar uma marcha? Onde liga, onde dá a partida, que tem que ver se está engatado para não dar o tranco, é ou não é, meu irmão? Então, meu irmão, minha irmã, conhecimento se adquire buscando. Sabedoria é só a vida, hein? Vou te falar. Então, Deus, claro, mas Deus nos dá à medida que a vida muitas das vezes nos bate, é ou não é? E aí ele vai continuar dizendo aqui no 9: a outro no mesmo espírito a fé. Pastor, quer dizer que tem gente que não tem fé? Não, tem gente que tem fé grande e tem gente que tem uma fé não tão grande. E porque sem fé é impossível? Então todos têm fé. Para servir a Deus tem que ter fé. A outro no mesmo espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedades de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como Ele apraz a cada um individualmente. Os teus dons são individuais. Dons de curar, meu irmão, minha irmã.
entendeu que quem faz tudo isso aqui é um pastor? Eu não ouvi em nenhum momento dizendo que é um pastor que faz isso, que tem dom de cura, de variedade de línguas, de interpretação de línguas, de milagres e prodígios. Não vi nada disso relacionado à carne. Está vendo? Deus ele entrega a cada um segundo lhe é necessário para o reino, e de forma individual. Você tem dons. Você tem dons. Não tenha medo de usar aquilo que Deus te deu. Não sejais tímidos. Se a sua fé é para mover montanhas, glória a Deus. Se a sua fé é um grão de mostarda, a menor hortaliça, glória a Deus. Mas você tem um dom, você tem um talento, você tem um chamamento. Desenvolva, senão, meu irmão, minha irmã, desculpa o termo, você vai ficar na igreja em desuso. Aí muitos se decepcionam, falam: estou na igreja, não sirvo para nada, não faço nada, o pastor não me dá nada, sabe, não me chama para... Meu irmão, Jesus já te chamou. Minha irmã, Jesus já te chamou. Você está esperando o quê? Você está esperando o quê para colocar em prática o dom que Deus te deu? De sabedoria, de palavra, de entendimento, de conhecimento, de cura. E você não precisa pôr a mão para curar, não. Uma palavra que sai da tua boca cura. Glória a Deus. Aleluia. Uma profecia que sai da tua boca é para bênção. Glória a Deus. Então deixa o Espírito Santo te usar e não limite o poder de Deus. Vamos terminar esse estudo? Agora vamos lá para o capítulo 1 de Coríntios. Mesmo 1 Coríntios capítulo 1, no verso 26 ao 29. Para a gente terminar aqui essa leitura, essa porção do dia de hoje. Olha lá então o que vai acontecer. Irmãos, reparai, está vendo? Reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Glória a Deus. Olha só, meu irmão, minha irmã, repara na tua vocação, no teu vocário, repara no teu chamamento, porque dons você tem, talento você tem, e não deixa ninguém dizer que você não tem, porque você tem. Então repara na tua vocação, é você, assim como os dons são entregues de forma individual, a reparação sou eu que tenho que buscar em Deus. Glória a Deus. Porque se não reparar, você vai parar. Repara, conserta, arruma, porque ele diz que não foram chamados muitos de nobre nascimento, nem sábios segundo a carne. Veja que nós estávamos meditando sobre sabedoria de Deus, sabedoria espiritual. A Bíblia está fazendo um contraponto, mostrando para cada um de nós que essa sabedoria é dom de Deus. Não é aquilo que muitos se intitulam, muitos se acham sábios. A Bíblia vai dizer que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Irmão, irmã, como eu disse, se tu tens estudo e pode ter estudo, glória a Deus, mas não é isso que te justifica diante de Deus. A sabedoria que te justifica diante de Deus é a sabedoria espiritual que desce do trono do Pai. Sabe aquele que diz:
eu sou mais esperto que você. Meu irmão, a Bíblia diz que esses serão desprezados diante de Deus, eles serão como nada diante de Deus. E nem muitos de nobre nascimento. Mas eu queria ter tantas condições. Vai na condição que Deus te chamou. E se for para melhorar, vai melhorar, porque Deus é contigo. Eu queria tanto ter um nascimento nobre. Queria tanto ser um lorde. Não é? Um lorde, uma lorda. A título aqui vai depois. Queria tanto ser, sabe? Meu irmão, Deus te chamou, a gente falou sobre isso. Se contenta com aquilo que Deus te deu e vai em frente, multiplica. Vai para as cabeças. Deus é contigo. Se o teu nascimento não é nobre, o teu nascimento segundo a carne, você tem nobreza espiritual, porque você nasceu no Rei dos Reis, daquele que criou os céus, o universo, a terra e tudo que há na terra, visível e invisível, foi criado pelo Senhor. O que mais que tu queres? Vai com o que tens, e na caminhada Deus proverá o restante. Porque Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as que se acham crente loucão. No bom sentido, é claro, meu irmão. Porque por que a Bíblia está dizendo que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias? Porque a fé para o mundo é loucura. Quem olha de fora diz que a nossa fé é loucura. Você acordar no domingo de manhã para estar na igreja buscando a Deus é loucura. Por isso que Deus escolheu as coisas loucas e aquelas que não são, as desprezíveis, para envergonhar aquelas que acham que são alguma coisa, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aleluia! Pode te chamar de louco, não tem problema não. Vai na tua fé, porque quem te justifica é Deus. Meu irmão, e quando Deus ele honra para valer. Então vai no teu chamamento, vai na tua fé, vai no dom que Deus te deu e repara naquilo que for necessário, para que a tua vida, cada dia mais, seja um instrumento nas mãos do Senhor. E a igreja diz: amém! Depois da pessoa. Deus abençoe a todos que acompanharam esse vídeo em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.